Você sabe, a grande derrota do homem no dia do julgamento vai ser porque ele rejeitou demais. O tempo todo da vida dele, ele rejeitou a Deus. O que é rejeitar a Deus? É rejeitar a sua palavra na íntegra da Bíblia. Tá entendendo? Dizer, não tem problema, eu não entendo isso, não precisa isso, não precisa aquilo, eu não preciso de religião. Na verdade, ninguém precisa de religião. Nós precisamos de observar os mandamentos da Bíblia para Ele nos preparar, nos ensinar como viver e agradar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por todo ser humano na cruz do Calvário. Então, se você vive uma vida por aí e acha que a sua vida é o seguinte, que você veio do nada e vai para o nada, não. Você veio de alguém, você veio de Deus. Tá entendendo? Através do seu pai e a sua mãe, você veio de Deus, eu vim de Deus. Mas para onde vamos? Eu estava lendo aqui a Bíblia em Tessalonicenses, né? No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele, no versículo 7 aqui, ele fala algo muito importante aqui, olha. Ele fala sobre o caráter do homem que vive na iniquidade e a derrota dele. Ele vai ser derrotado. A iniquidade é pecado é iniquidade, incredulidade é morte. E diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e os destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Ele está aqui querendo dizer, não dá tempo a gente meditar sobre esse assunto aqui, mas ele está querendo dizer de alguém que viria, tá entendendo? Com todo o poder, né, de mentira, e esse é Satanás, mas o diabo ele tem que ter alguém para usar. O diabo ele tem que ter um pregador para pregar a mentira dele, sabia? Um pregador, um pastor, um padre. O diabo tem que ter uma ferramenta na mão, e a ferramenta é um homem mentiroso, um homem que vive cheio de iniquidade, dizendo, se enganando a si mesmo, enganando as pessoas, dizendo que ele é um santo de Deus e que está certo. Mas ele nega a eficácia, ele nega o poder de Deus. A Bíblia diz que ele tem aparência de santidade, mas ele nega a eficácia da palavra de Deus. Aí ele diz assim, olha, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está entendendo? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é o amor da verdade? O amor de Deus. A palavra de Deus é amor, Deus é amor. E o amor de Deus é a verdade, tá entendendo? E eles não acolheram, as pessoas não acolhem, as pessoas não aceitam a Bíblia, elas aceitam uma religião, elas escutam o homem, mas não escutam Deus. Porque o homem é o seguinte, o homem não conhece os seus pecados, mas Deus conhece os seus pecados e os meus pecados. Deus vê tudo. Nesta hora que eu estou falando aqui, Ele está olhando no fundo do meu coração, na minha alma, para ver se eu sou um hipócrita ou não. Ele sabe tudo sobre você e eu, Ele sabe tudo sobre o mundo. Tá entendendo? Não adianta você tentar se esconder, não adianta eu tentar me esconder, não adianta eu me fazer de santinho, de ter a minha religião, ensinar um monte de coisa para as pessoas, cobrar das pessoas coisas como os pastores fazem. Eles cobram, pregam, mas eles mesmos não estão vivendo aquilo que a Bíblia está ensinando. É tudo mentira, é um espírito, é um demônio, isso vem do inferno. Paulo diz aqui que é uma eficácia de Satanás. É um poder diabólico, tá entendendo? Porque diz assim, ele tem poder e faz sinais e prodígios de mentira, tá entendendo? Mas por quê? Porque ele vem com engano da injustiça aos que perecem. Quem perece? Aqueles que não aceitam, aqueles que não lêem a Bíblia para entender a Bíblia, para saber que a Bíblia é a verdade. Ele acredita mais no homem, não quer acreditar em Deus, acredita só no homem. Tá entendendo? Acredita na religião, acredita no padre, acredita no pastor, e tudo que o pastor fala tá bom, ele acredita. E depois, quando vem a hora do engano, que o pastor se lasca, né, que cai, perde a força, porque chega uma hora, Deus abandona ele, porque ele tá falando um monte de mentira com a Bíblia na mão, tá entendendo? Falando o que Deus não mandou dizer, e também falando para as pessoas viver uma coisa que ele mesmo não vive. Ele é um fariseu. Jesus disse que os fariseus faziam assim. Os sacerdotes lá do passado da lei faziam assim, eles atavam fardos pesados na lei para as pessoas carregar, mas eles mesmos nem com o dedo tentavam levantar, porque eles eram sepulcros caiados. Lá na alma deles era sepulcros caiados, por fora bem pintadinho, mas dentro estava cheio de carniças, cheio de ossos secos. E foi o que Jesus falou. Aí veja bem, aqui no versículo 11 diz assim, e por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, folgaram com a mentira,
folgaram com a religião, essa religião moderna, que é a religião da comilança, que faz festa na igreja, tá entendendo? Aniversário do pastor, faz bolinho na igreja, leva bolo, leva tubaína, leva tudo. Aniversário da mulher do pastor, da mesma maneira. Aniversário do ancião, a mesma coisa. Então come dentro da igreja, faz um monte de coisa errada dentro da igreja, que nós chamamos de igreja, que não é igreja somos nós, né? Mas ali no recinto, onde eles cantam hino, onde eles oram e dizem que adoram a Deus, de repente estão alimentando a carne. Deixa para comer em casa, tá entendendo? Se tem um aniversário, vai na casa do aniversariante, mas não precisa fazer na igreja não, tá entendendo? Deus não gosta dessas coisas, isso aí tá errado. As denominações estão fazendo isso aí, as religiões estão fazendo isso aí, porque eles querem, os pastores de dia, para ter o povo na igreja, eles têm que fazer coisas boas para ele, tem que fazer festa, tá entendendo? Mas na hora que ele arrecada o dinheiro, arrecada o dízimo, tá entendendo? A oferta e o dízimo, tá na Bíblia, tá entendendo? Mas eles estão fazendo isso para juntar dinheiro, as igrejas tá ricas e os membros tá pobre, miserável. As pessoas muitas vezes não têm dinheiro nem para pagar uma água e uma luz, mas o pastor, ele tem dinheiro sobrando, ele tem uma conta, ele anda de carro bom, carro o melhor de todos, ele tem uma casa muito boa, chique, tá entendendo? Ele é rico. E Deus disse que o homem que ia servir ele, que ia pregar o evangelho, tinha que ser uma pessoa simples. E se ele cuidasse de ser o maior e fosse o que servia. Mas não tá assim não, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá entendendo? Então o que vamos fazer nessa hora? Vamos parar de acolher a mentira. Vamos ficar com a verdade. Vamos acordar para esta hora difícil que nós estamos vivendo. O diabo está enganando todo mundo. Enganou a religião, agora a política entrou dentro da igreja, tá entendendo? Pastores políticos, tá entendendo? Pastores políticos e contando mentira. Porque para ser político tem que contar mentira. Para ser pastor hoje também tem que contar mentira para ter o povo da igreja. E eles não falam a verdade. Porque se ler a Bíblia do jeito que ela é, as irmãs não vai querer mais. Nem todas vai querer mais ficar. Os humildes ficam. Nem os homens vão querer ficar mais, porque é muito duro. Tá falando que tem inferno para quem, tá entendendo, que não acredita, entendeu? Não fala de céu quase mais, não fala da vinda de Jesus, porque se falar eles ficam assustados também, não querem. Deus tenha misericórdia de todos, né, no nome de Jesus.